pouco preocupada com essa palavra, porque eu pegar esse versículo isoladamente é um pouco complicado. O que vamos dizer desse versículo isoladamente? Porque esse versículo está falando, né, que vai vir um tempo, que as uvas crescerão, que o Senhor vai levar, mas tá. E o que aconteceu antes? O que aconteceu para chegar nesse ponto aqui? O ponto da restituição, o ponto da restauração. O que aconteceu? E eu confesso que eu fiquei muito preocupada, porque o livro de Amós, ele vem na pancadaria. Ele é a mesma coisa que o pai e a mãe corrigindo. Sabe aquela vez que você está assim, você que é pai e mãe, você sabe, e você também já foi filho, porque aqui ninguém nasceu de chocadeira, correto? Então, o que acontece? Teu pai fica assim, Maria, quando eu era pequena, Mary, eu estou te avisando, Mary, que eu vou te bater, Mary, o negócio não vai ficar bom para o teu lado não, Mary, eu estou te avisando, você para com isso. E eu fazia, e aí chegava a correção. Então, o que Deus está falando com o povo, Deus está chamando o povo para uma realidade. Deus está falando assim, olha aqui, por causa do que vocês fizeram, primeira, terceira, quarta vez, eu vou castigar vocês. Se a gente voltar lá atrás, o que o Senhor já havia falado? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, se atentamente, Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz, bendito será no campo, bendito será na cidade. Ou seja, não importa o lugar que você está. Tem pessoas que estão acreditando que ela precisa ir lá para os Estados Unidos, ou para Portugal, que é mais fácil, ou para outro país. Não, você pode ser abençoado exatamente aonde você está. Seja até uma comunidade onde você está. O que você precisa é ser obediente ao Senhor. O que você precisa andar é dentro dos estatutos do Senhor, porque o Senhor vai fazer grandes coisas. A bênção não está no lugar, a bênção está na obediência. A bênção está em você ler essa palavra, meditar nela, no livro da lei, de dia e de noite, e fazer um exame, um autoexame. Você olhar e falar assim, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, porque a minha vida não está condizendo com o que o Senhor está falando para fazer. Aí a prosperidade vem. Mas por mais uma vez o povo tinha se afastado do Senhor, por mais uma vez o povo estava cativeiro, por mais uma vez. É como muitas vezes a gente para ler a Bíblia, né? E a gente fica olhando assim, meu Deus, mas que povo burro. Eles saem do cativeiro, Deus dá livramento e daqui a pouco eles estão cativos novamente. Mas que povo teimoso, um povo cheio de atávios, um povo cheio de maquiagem, um povo de cabeça dura. Mas você já notou que a gente faz as mesmas coisas sem nem perceber muitas vezes? Pois é. Então eu quero trabalhar 3 pontos com você nessa noite. Mas saiba você que antes dessa palavra estar chegando a vocês, ela chegou no meu coração. E eu estou vendo o quanto eu preciso melhorar cada vez mais. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar de entender, que nada é por acaso ou do acaso. Tudo é uma consequência. Ação versus reação. Aquilo que você faz hoje vai refletir amanhã. Pessoas estão tão ligadas para consertar os erros do passado que elas não estão tendo condições de mandar uma mensagem para o seu futuro para melhorar. De tanto erro que ela cometeu lá no passado. E muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. Ok, o Senhor, Ele perdoa. Tudo aquilo que você fez,
Se você dobrar seu joelho aqui, Ele te perdoa. Só que tem a consequência daquilo que você fez. Quer ver, por exemplo, eu sou uma mulher que eu trago marcas na minha vida. Eu sofro até os dias de hoje. E tem dias que eu falo assim, essa é uma conta que eu vou estar descendo ao caixão, estou descendo a sepultura, e talvez eu não vá pagar essa conta. Por quê? Porque o meu passado foi ruim. Foram 27 anos de agressividade, de respondendo rispidamente. Pessoa que não pensava muito para fazer. E quem não pensa muito para fazer, vai ter que pagar as consequências das suas atitudes. É muito melhor você ir lá, respirar, tomar uma água, dar um beliscão, puxar um facho de cabelo. É melhor você entrar no reino do céu careca, do que você chegar e ficar ofendendo as pessoas, machucando as pessoas, porque você não tem o direito, eu não tenho o direito de, porque a minha vida não foi fácil, eu machucar as pessoas. Eu não tenho o direito de descontar nas pessoas aquilo que eu própria não consigo resolver. Não é isso que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensina a amar, a ser paciente. E outra, Ele nunca disse que era fácil, mas Ele disse que é possível, com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu vivo isso, porque eu fui treinada num campo de batalha. A minha mãe, por exemplo, ela tomou veneno para morrer, 300 ml de soda cáustica, e ela gritava muito. Então, a única expressão que eu entendia era gritar. Eu não tinha paciência com nada. E hoje, qualquer coisa que eu fale, mas você é terrível. Ué, gente, eu tenho direito de mudar. Eu mudei. Mas, e aquela Mary lá atrás? É complicado. Porque o cristão, ele ora por você, ele jejua por você, mas o dia que você fala, eu mudei de vida, ele fica, eu te conheço de outros carnavais, minha filha. Eu te pego na curva. Você está mansinha agora, porque está no começo, daqui a pouco, já você está se bandeando novamente, eu te conheço. E fica um jugo sobre a tua vida. Mas é possível. E a gente tem que pagar. Porque existe o tempo da restituição, gente. Tudo aquilo que você fez, você precisa resolver. Eu, por exemplo, eu pago conta até hoje, da velha Mary. E olha que quando ela quer surgir do nada, eu falo, fica quieta aí dentro. Quer atrapalhar o processo de tudo que eu já conquistei? Não. Então, Deus me perdoou. Minha família me perdoou, mais ou menos. De vez em quando joga algumas coisas na minha cara. E aí eu vou lá para o cantinho, choro, sem ninguém ver, porque eu tenho minha dignidade. Mas amanhã 1% novamente. Então o que eu quero dizer para você e para mim? Nada acontece do acaso. O povo está sendo chamado no cantinho, por quê? Porque ele fez alguma coisa. Ele não chegou ao ponto do capítulo 9 para ser restituído, assim não, veio uma assolação, o Senhor quis provar o seu povo. Não, gente, o povo abandonou os princípios de Deus, o povo deixou para lá, levou de qualquer maneira, e com Deus você não age de qualquer maneira não, com Deus tem que ser tudo impecável. Ele tolera as suas fraquezas, Ele te chama, vem como estás, mas você não pode caminhar do jeito que você está não, você tem que ir aperfeiçoando, a cada dia você tem que levantar e ser melhor um pouquinho do que você foi hoje.
essa historinha de, vem do jeito que você está aqui. Não, com Deus não funciona assim não. Então, Deus está chamando o povo para uma responsabilidade. E quem quer avançar, gente, você tem que prestar bem atenção nisso. Porque avançar por avançar, o que vai acontecer na sua vida? Você vai chegar lá, aonde você tem que chegar, e não vai dar muito certo. Sabe por quê? Porque Deus ele não vai quebrar princípios por você. Uma das coisas que eu estava falando com os pastores é o quanto nós, hoje em dia, queremos, muitas vezes, entregar as coisas na mão de Deus e falar assim, Senhor, toma aí, resolve aí. A culpa é de quem? É do inimigo. Quer ver uma coisa que eu acho fantástico? O posicionamento de Eva. Porque estava lá no jardim do Éden, chegou a virada. Chega Deus e fala, Adão, onde estás? Ele sabia exatamente. Sabia exatamente. Mas ele fala, Adão, onde você está? O que foi isso que você fez? Ele falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. E quando ele chega para Eva, ela fala assim, Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Porque a serpente estava lá. Você note que lá no diálogo, a serpente está lá. Ela poderia falar assim, não foi ela. Então assuma o que você precisa assumir. Porque o que Deus tem para você é um tempo para você avançar, para você progredir, para você conquistar. Mas Ele não vai quebrar princípios por causa de mim e de você e por amor. Porque Ele já nos amou o suficiente para entregar o Filho dEle, que morreu na cruz do Calvário. E Ele não vai quebrar princípio para falar assim, eu te amo. Porque Ele já provou o amor dEle por mim e por você. Não existe nada que eu faça que Ele vai me amar mais ou vai me amar menos. E você é a mesma coisa. Então precisamos ter a dignidade de assumir. E quando a gente assume, Deus opera no meio da fraqueza. Quando a gente olha para Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas como assim, Mary? Davi era um assassino. Davi era um adúltero, um dissimulado, que coloca o marido da mulher em frente de batalha, tenta embebedar aquele homem para encobrir o seu rastro, e ele não confessa o pecado, ele foi descoberto, mas ele assume, ele tem facilidade em assumir, ele tem facilidade em reconhecer, e ele é ensinável. Uma das piores coisas que tem é a pessoa que não é ensinável. Você passa isso hoje, você passa isso amanhã, e você passa... Porque a nossa vida, muitas vezes, gente, é igual novela da Globo. A gente já sabe o fim, só muda o nome do personagem, só muda a paisagem. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não é criativo. Então, a gente tem repetido esse ciclo vicioso. Mas quando a gente assume, fala assim, tá bom, eu errei. Mas por que eu errei? Eu errei, Senhor, porque eu sou fraca nessa área. Eu errei porque eu não tive condição de resistir a esse pecado. Gente, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente vai pagar pelos nossos erros. É igual o Cláudio costuma dizer. Está o casalzinho lá, que o pastor está falando, não namora no escuro. Aí ele vai e namora no escuro. E passa na mão, passa, não passa, passa daqui, passa dali, daqui a pouco está grávida. Deus te perdoou? Claro que te perdoou. Os irmãos da igreja te perdoou? Perdoou, tanto é que vai fazer até um chá de fralda para você. Vai te abençoar por um bom tempo, você não vai precisar de comprar fralda. Não vai precisar de comprar pomada, não vai precisar de comprar lenço. Mas ficou a consequência. Aquela criança te sugando, querendo atenção. É isso que a gente precisa entender. E o que Deus está falando com o povo, galera, olha só.
eu estou vendo o que vocês fizeram. Chega aqui. Por causa disso, disso, disso e disso, vocês estão sendo castigados. Por causa disso, disso e disso, está vindo sobre vocês essa peste. Está vindo sobre vocês esse assolamento. E aí, me faz uma pergunta, que é o segundo ponto que a gente vai trabalhar, que é o será. Será que nós temos prestado atenção no que nós andamos fazendo? Lá em Gálatas 6 diz, 6 versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E no começo aqui de Amós, né, vem falando a respeito de o será. O profeta repete várias vezes a palavra será. Ele vai fazendo uma pergunta: será que andarão dois juntos se não tiverem em acordo? Será que o leão irá rugir na floresta sem que tenha encontrado a presa? Será, será, será? E quando a gente fala, andarão dois de comum, andarão juntos sem estarem de comum acordo? Deus, ele tem ciúmes de nós. Como é que anda a nossa postura? Eu lembro de Jó, quando o Senhor, ele traz, né, está Satanás rodeando a terra, e ele chama Satanás, e ele fala assim, de onde vem Satanás? E ele diz, rodear a terra. E ele fala, tem de visto meu servo Jó? Jó era um homem que ele faz um autoexame. No Jó 33 vai falar assim, que os olhos daquele homem eram comprometidos com o Senhor. Ele não ficava olhando mulheres, ele não ficava em pornografia. Ele era um homem que ele começou a examinar, por que eu estou passando por isso? Porventura eu maltratei algum aflito, algum necessitado, porventura eu defraudei alguém, e ele começa a analisar, e os amigos tentando acusar ele, e ele fazendo uma autoanálise, e ele não encontrou. Como que a gente tem se comportado? Porque eu confesso para vocês que muitas vezes, quando eu termino o meu dia, que eu vou analisar a minha vida, eu falo, Senhor, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Então, a mesma pergunta que pairava para aquele povo antigamente, é a mesma pergunta que está pairando sobre nós hoje. Será? Será que nós temos sido bons filhos? Será que nós temos sido bons representantes do reino de Deus? Será que nós temos feito a coisa certa? Do tipo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ter uma faculdade, de ter uma família abençoada. Eu tenho sonhos. Mas o que você anda fazendo para contribuir com isso? Ou você chega aqui tão somente, despeja aqui no altar e fala, Senhor, está aí, resolve o meu problema. Eu estou isento, eu sou teu filho, eu sou menina dos teus olhos. É teu dever, é tua obrigação me proteger como um pai. Mas Deus está falando, não. Eu trabalho em parceria. Eu não estou aqui para trabalhar sozinho. Aqui é 50-50. Move do teu lado humano, que eu vou mover o sobrenatural. Não tem como eu mover o sobrenatural se você não mover o teu lado humano. E tem muitas pessoas hoje ficando à beira do caminho, não avançando, ou avançam e quando chega as coisas não fluem, não progridem. Por quê? Porque ela avançou de forma errada. Ela foi de qualquer maneira, ela foi sem um planejamento, ela foi sem se examinar, ela foi sem avaliar a situação. E muitas vezes você pode falar assim, mas Mary, eu tenho perguntado ao Senhor, eu tenho pedido direcionamento e Ele não fala nada. Eu já fui muito assim.
Eu falava assim: o Senhor não fala nada comigo, eu não entendo aquilo que Ele fala, Ele precisa desenhar. Mas cada um de nós temos condições de habitar o Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. A gente só precisa ser sincero naquilo que a gente fala. E não querer colocar o tempo de Deus da mesma forma que o nosso. Porque muitas vezes a gente dobra o joelho e fala assim: o Senhor não está falando nada. Isso é relacionamento. Igual, por exemplo, se você sentar e conversar comigo, ok, você vai descobrir algumas coisas, algumas curiosidades, mas me conhecer de verdade, você precisa ter um relacionamento comigo, de preferência diário. Tem pessoas que só de você olhar para ela, você já sabe o que o olhar dela está falando. E Deus não é diferente. Ele está nos convidando para um relacionamento. Mas muitas vezes a gente já levanta de manhã já preocupado no que a gente tem que fazer durante o dia, já preocupado com a conta que a gente tem que pagar, e sobra o que para Deus, gente? Eu oro quando chegar. E quando você chega, Senhor, meu Deus, você não está aguentando mais nada. E você entrega o resto para Ele. Eu queria saber, se você recebesse o resto, como você ficaria? Porque eu gosto de dar aquilo que eu gosto de receber. Ou você é o estilo da pessoa que com você é só mão única, não tem mão dupla? Porque com o Senhor é via de mão dupla. Ele trabalha de lá, você trabalha de cá, e num ponto vocês se encontram. Nós nos encontramos. Mas muitas vezes a gente quer entregar tudo e fala: tudo entregarei. E o que eu faço? É tão somente teu todo o trabalho. O meu trabalho é só descansar em ti. E o que eu faço? Nada. O Todo-Poderoso aqui é o Senhor. Então o Senhor faça tudo. Porque eu sou uma pessoa muito importante. Eu estou aqui louvando e bendizendo o seu nome. Essa igreja está cheia porque eu estou contribuindo com a minha presença. Se essas cadeiras não estão vazias porque eu estou sentado aqui, eu falo para as pessoas que eu sou crente, as pessoas sabem que eu sou crente, então o seu nome está sendo engrandecido. Deixa eu te falar, Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. E muitas vezes, nós com nossas atitudes temos envergonhado o Evangelho. E muitas vezes, pessoas, elas não vão ler a Bíblia de cara. Elas vão ler as nossas falas, as nossas atitudes e o nosso comportamento. E muitas vezes o nome do Evangelho tem sido lançado ao lixo por causa do meu e do seu comportamento. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão infinito, que Ele nos dá mais uma oportunidade. E Ele nos diz: eu te amo. Eu sei o que você passou lá no passado. Eu sei as humilhações que você sofreu. Eu sei de tudo. Mas eu estou aqui. Eu quero te ajudar. Mas eu não vou quebrar princípio por você. Outra coisa muito importante que a gente precisa estar atento é a respeito do tempo de Deus. Quantas pessoas estão aqui que está à espera de um milagre? Que Deus já prometeu algo e já faz muitos e muitos e muitos anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós não temos condição de adiantar o tempo de Deus, porque eu estou cansada de ouvir: o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu. Um dia nosso equivale a 1000 anos para o Senhor, e por aí vai. Nós não temos o poder de adiantar o tempo do Senhor, mas nós temos o poder de atrasar o tempo do Senhor.
com as nossas atitudes, com aquilo de errado que a gente faz. Quer ver, por exemplo, o povo de Deus, ele tinha dia e hora para sair do Egito, e ele tinha um libertador que era Moisés, e ele tinha um destino que era Canaã, mas ele atrasou os planos de Deus. Quantas vezes nós atrasamos os planos de Deus? Quantas vezes já era para me estar ministrando a palavra, estudando a palavra, fazendo tantas coisas, mas eu atrasei os planos de Deus. Quantas vezes pessoas falavam para mim: Deus tem uma obra grande na sua vida, é muito grande. Hoje eu entendo o que é ser grande. É andar por vários estados, é ir até por nações. Mas como eu atrasei os planos de Deus na minha vida? Porque uma coisa é muito importante, gente: perguntar. Nunca foi proibido perguntar. Isso é uma das coisas que eu coloco no meu livro, que, em nome de Jesus, eu ainda vou lançar antes do final do ano. E eu compartilho ali com pessoas mais do que um testemunho. Eu compartilho as experiências que eu recebi. O que mudou na minha vida? Eu compartilho informações do que eu tive que superar, como que eu tive que ser resiliente, como que eu tive que aprender que Deus não tem problema nenhum com a pergunta. Ele tem problema com o tipo de pergunta que você faz. Na minha vida eu tinha 3 perguntas que não deixavam eu ir para frente. Uma era: por que o Senhor levou a minha mãe? A segunda era: por que eu nunca tive uma filha? A terceira era: por que eu não sou feliz? Ele não tem problema nenhum de eu estar perguntando isso. Quer ver um exemplo? Lucas 1 vai falar de 2 personagens. Zacarias. Zacarias tem um encontro com o anjo vai trazer boas novas, que vai dar um filho. Porque ao longo daquele processo, era algo que ele e a mulher dele queriam muito. E note que o tempo passou, mas ele não se desviou. Começa falando que ele e a esposa dele eram irrepreensíveis. Quantas pessoas passam por dificuldades dentro da igreja e falam assim: eu não quero mais esse Deus não. Eu peço, ele dá para o outro, mas não dá para mim. Mas eles não, eles foram fiéis. Tendo filho, não tendo filho. Quando chega o dia de ter o filho, que o anjo chega lá e dá a notícia, ele fala assim: e como eu vou ter certeza disso? E por causa disso ele ficou mudo. Aí você chega com Ana, com Maria, trazendo a mesma notícia: você vai ter um filho. O anjo falando para ela. E ela fala: como será? Afirmando. É totalmente diferente. Um gera incredulidade e o outro afirma: estou dentro. Mas como vai acontecer? E eu aprendi que não era o porquê, e sim o para quê. Senhor, para que você levou minha mãe? Porque a minha mãe, ela tinha um hábito de ser muito instável, devido às emoções delas abaladas. Hoje em dia eu louvo a Deus porque a igreja tem sido digamos assim, um referencial de trabalhar as emoções. Mas houve uma época, que eu não sei se é a sua, que tudo era o Satanás. Quando você falava: eu estou sentindo Satanás, repreende isso, que isso não é de Deus. E era tão fácil, gente. Vai num psicólogo, vai num psiquiatra, pede ajuda. Ele tem ferramentas para trabalhar suas emoções, e você vai se entender melhor, você vai encurtar.
você vai ser muito mais saudável. Mas eu sou da época que as pessoas nos repreendiam, falavam que a gente estava com o diabo no couro. E minha mãe sofreu demais. Então ela oscilava. Tinha dia que ela falava assim: ai, quando eu ficar curada, menina, quando eu ficar curada, eu vou sair, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar para as pessoas o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Mas o dia que ela estava azeda, que ela não estava aguentando mais esperar, ela falava assim: o dia que eu ficar curada, eu vou para a beira da praia, eu vou tomar uma de água de coco, eu vou viver o que eu nunca vivi na minha vida, eu vou tomar até uma cerveja se eu quiser. Ah, também quero ir no baile, porque tem aqueles eu quero saber o que tem lá dentro. E Deus falou assim: filha, eu não fiz vocês para povoar o inferno, eu fiz vocês para a minha glória. Se não for para te adorar, Senhor, para que eu nasci? Se não for para te servir, por que eu estou aqui? E infelizmente ela se foi. Por que eu não tive uma filha? Porque quando ela estava mal, eu era igual esses cachorrinhos de madame. Eu ficava igual esses poodlezinhos, ela deitada na cama, e eu tinha que ficar ali, ouvindo ela ter aquelas ideias mirabolantes, até que um dia ela olhou para mim, que as minhas pernas estremeceu, e ela falou: tive uma ideia. Eu falei: o quê? Mas aquele olhar, gente, aquele olhar já estava condenando tudo. Ai, aquele olhar. Sabe qual foi a ideia dela? Que eu ia ser paquita. E ela cismou que eu ia ser artista, e ela tinha um plano. Eu ia chegar como paquita, depois eu ia tomar o disco voador da Xuxa, e depois eu ia governar o programa. Gente, se eu tivesse uma filha, eu ia fazer pior, porque eu ia repetir na vida da minha filha o que ela fez comigo. Até hoje eu estou trabalhando essa questão de usar laço, de usar vestido. Você pega o meu guarda-roupa, é só jeans, camiseta, jeans, camiseta, jeans, camiseta. Por quê? Porque era meu sonho usar um jeans e uma camiseta. E ela: não, eu quero laço. Vai usar laço, vai usar rosa. Eu odeio rosa. Mas agora eu estou trabalhando usando rosa. Vamos lá, tem que curar isso. Mas por quê? Quantos pais estão querendo viver a vida dos filhos? Porque estão mal resolvidos. E seria tão fácil se deixasse uma ajuda profissional, ou se somente tivesse uma conversa íntima com o Senhor, de uma forma bem clara, bem específica. Senhor, eu preciso de Ti. O Senhor sabe exatamente o que vai sair da minha boca antes mesmo que eu fale. Então o Senhor sabe que eu não estou entendendo nada desse processo, aonde o Senhor quer me levar, eu não estou entendendo nada disso, mas eu preciso sair dessa situação. E deixa eu te falar uma coisa, eu tenho umas fraquezas, que todo dia o pecado vem e me chama, e ao invés de dizer eu quero Deus, eu falo eu quero o pecado. E o Senhor vai trabalhando, na medida que a gente vai confessando, a gente vai alcançando a misericórdia do Senhor. Por que eu não era feliz? Porque eu não era bem resolvida. Eu estava cheia de trauma, cheia de problemas que veio lá da minha infância, e eu não tinha coragem para encarar e para resolver. Os nossos filhos, eles prestam atenção naquilo que a gente vive, naquilo que a gente fala, e nossas atitudes falam mais alto do que aquilo que a gente fala. Então, volta lá atrás. Lembra de Jacó? Jacó, ele saiu numa situação desconfortável, e a vida dele não andou enquanto ele não foi lá atrás resolver. Eu e você precisamos ir lá atrás no passado, resolver aquilo que ficou pendente, para que a nossa vida venha a avançar, porque senão a conta não vai fechar. E com Deus, os fins não justificam os meios. Nós precisamos trabalhar. Então, eu quero dizer para você, que antes de avançar, pare para pensar, aonde você quer chegar, o que você precisa corrigir,
Porque o que eu estou entendendo desse congresso, dessa conferência, é que Deus está trazendo um alinhamento. Deus está dando uma calibrada, porque Ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. Uma das coisas que eu compartilho no livro também é a respeito do meu marido, que é uma inspiração para mim. Aonde eu chego, o que mais as pessoas querem saber é se ele é daquele jeito dentro de casa. E eu falo, ele é muito mais dentro de casa. Porque ele é um cara excepcional. Ele decidiu aceitar Jesus e viver Jesus na plenitude. E ele começou a devorar a Bíblia e a viver dentro da Bíblia. Eu não vejo Cláudio de joelho dobrado, eu não vejo Cláudio jejuando igual maluco, mas eu vejo atitude. Eu vejo atitude. Eu vejo ele buscando ser o mais parecido com Cristo a cada dia. E ele vive umas coisas, gente, sobrenatural. Sabe por quê? Porque avançar para ele já é parte da vida dele. Tem dia que ele avança menos, tem dia que ele avança mais. Por quê? Porque ele começou bem. Ele já está estabilizado. Eu nunca vi o Cláudio falar assim, olha, eu não sei, eu estou com dúvida na minha fé, eu estou preocupado. Não, já eu, misericórdia. Nesses 27 anos, misericórdia de Deus sobre a minha vida. Então o que eu quero dizer para você? Não basta só avançar. Nós precisamos entender o propósito que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele está aqui para contribuir conosco. Lembra de Jeremias 29, 11, se não me falha a memória? Eu sei bem o pensamento que tenho de vós, é pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Mas eu vou dar isso quando vocês pararem de gritar, de se rasgar, e o coração de vocês estarem vazio. Porque ou vocês ficam comigo, ou vocês vivem essa vida aí. Porque Deus tem a eternidade. Nós é que não temos tempo. A nossa vida vai bem até os 70. Depois disso é enfado e canseira. Eu fiz 49 anos, dia 19 de setembro. E eu sempre falo com as pessoas, agora, aonde eu chegar é para estrelar. Tem que ser um negócio sobrenatural. Porque uma pessoa que perdeu 27 anos não tem mais nada para perder não, gente. Agora é dar certo ou dar certo. Eu não tenho mais nada para perder não. Eu só tenho para viver o sobrenatural. Mas eu gostaria que vocês lembrassem de mim. Eu sou uma pessoa comum, como vocês, sujeita às mesmas falhas. O meu pecado só é diferente do de vocês. Ou, de repente, a gente tem alguma coisa em comum. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi às loucuras de minha mãe, por estar com as suas emoções abaladas. Eu sobrevivi a tantas coisas. E eu estou alinhando os meus pensamentos para avançar como o meu marido avança. Porque a caminhada de fé não é velocidade, mas sim resistência. Não importa a quantidade que você corra por dia, o importante é todos os dias você levantar e fazer um pouquinho. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai fazer você avançar, é isso que vai fazer você viver o espetacular de Deus. Em coisas pequenas, em coisas grandes, não importa, porque cada um vai estar dentro da sua esfera. Não queira se comparar com o outro. Jacó, quando quis se comparar com Esaú, perdeu a identidade dele. Ele quis falar como Esaú, ele quis vestir como Esaú, ele quis se passar por Esaú, porque ele achava que quando ele fizesse isso, a bênção do Senhor ia estar sobre ele. Mas uma coisa é certa,
Deus já tinha liberado a bênção. E era no tempo de Deus. Ele não precisava atrasar o tempo de Deus. Ele poderia fazer as coisas corretas. Como Moisés, seria muito mais fácil um faraó assinar a saída do povo do Egito. Mas ele se precipitou. Ele matou um egípcio e teve que fugir por 40 anos. E quando a gente vai ficando apertado, a primeira coisa que a gente faz é tentar fugir. Mas eu te convido nessa noite a não fugir mais. Mesmo sem entender, você fala: Senhor, eu não estou conseguindo muito entender, mas eu quero muito entender. Porque eu não quero fugir, eu não quero atrasar o seu tempo. Eu preciso mudar de vida. Porque eu cheguei num ponto que eu coloquei a mão na minha cabeça e eu falei: eu não aguento mais essa dor que eu estou vivendo. Eu quero ser livre. E o Senhor me dá essa liberdade. E Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. E tem mudado a cada dia mais. Porque eu estou longe de chegar à perfeição. E nem ousaria tal coisa. Porque Deus não nos chama para perfeição. Ele nos chama para aperfeiçoamento. Então que nessa noite, antes de avançar, não dê um passo sem fazer uma autoanálise, sem convidar o Espírito Santo de Deus para estar com você, para te mostrar aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa rever, o porquê que você está nessa situação. Porque Deus vai fazer coisas grandes na sua vida e vai refletir dentro da igreja. Porque o nosso maior ministério começa dentro do nosso lar. Se o nosso lar não está bem, a igreja também não está bem. Porque a gente chega por essas portas arrasado. E eu quero convidar você nessa noite para tomar essa atitude. Para ser um homem, uma mulher impactante. Para ser um homem e uma mulher extraordinário. Que o Senhor possa olhar para você e falar: eu estou contigo, eu sei das suas fraquezas, mas eu te amo do mesmo jeito. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele não ia prometer isso e não cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. O que a gente precisa é ter força para levantar todos os dias e falar: eu vou vencer. Você vai apanhar no primeiro dia, você apanha no segundo, e depois você vai pegando resistência. E quando você vê, o pecado já vai bater na sua porta e você: não. Quando eu ouvi aquele jovem ministrando: a quem enviarei? Deus dando uma de quem não sabe para Isaías: a quem enviarei? Mas antes de enviar, Isaías teve que passar por uma transformação. Ele teve que passar por um autoexame. Quando o olhar do Senhor penetrou sobre a vida de Isaías, mostrando toda a podridão que ele tinha, e quem ele tinha que, o que eles tinham que se desfazer, aí sim, Isaías estava pronto para avançar. Isaías estava pronto para seguir. E teve um ministério lindo. Então que você possa olhar para dentro de você mesmo hoje, pelo poder do nome de Jesus. E que você possa se autoexaminar. Vai ser duro, porque eu achava que o problema estava com o meu marido, o problema estava com meus filhos, o problema estava com a minha nora, com a minha cunhada, o problema estava com todo mundo. Eu era perfeita, porque eu nasci pronta. Mas quando eu vi que o problema era eu, doeu. Mas eu resolvi. E hoje eu sou livre. Livre. E é essa liberdade que o Espírito Santo de Deus está te oferecendo hoje.
E eu estou avançando. Eu estou conquistando. Devagar, lentamente. Mas eu estou conquistando algo concreto. Algo que vai durar. Porque eu não quero resultados rápidos e resultado mediano. Eu quero algo concreto. E é isso que o Espírito Santo de Deus me falou para falar com vocês nessa noite. E eu não posso sair daqui sem orar por você. Eu quero orar por você. Você que recebeu essa palavra, você que tem esse entendimento, que você precisa rever os seus caminhos, você precisa rever a sua situação antes de avançar. Eu quero que você fique de pé, porque eu quero orar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero declarar toda sorte de bênção com a mesma unção que um dia eu fui curada. Eu quero que recaia sobre você. Você que sabe que precisa de mudar, mas você não tem encontrado força. O que fizeram com você foi muito doloroso. As humilhações que você passou ainda dói demais dentro de você. Quem deveria te proteger abusou de você. Quem deveria te amar te maltratou, te abandonou. Mas existe um Deus que Ele é real. E Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está falando: vem, filho amado. Vem. Vem, porque eu quero mudar a tua história. Eu quero mudar a tua vida. Eu quero que você avance. Mas que você avance da maneira correta. Que você avance. Mas avance sobre o sólido. Eu quero que você seja diferente por onde quer que você passar. Que as pessoas possam ver que você é propriedade exclusiva minha. Que sobre você está toda sorte de bênção. Que não importa o lugar que você habita. Mas a minha bênção faz a diferença na sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora estar profetizando sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Entendimento. Que essa palavra venha clarear o entendimento dos teus filhos, das tuas filhas. Senhor, quantas vezes nós precisamos de rever os nossos caminhos, mas a cegueira do pecado, a cegueira do eu, não nos permite fazer isso. Mas que nessa noite as escamas dos nossos olhos venham cair. E que a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia recaia sobre nós de uma vida, de uma forma abundante, de uma forma sobrenatural. Que o teu povo possa receber, Senhor, essa instrução de uma maneira saudável. De uma maneira, Senhor, bem instrutiva. E que eles possam mudar de vida. Que esse não seja um culto como outro qualquer. Que ele vai ficar pensando nessa palavra, mas depois vai passar. Não! Que eles decidam fazer algo construtivo com essa palavra. E que outra vez que nós nos encontrarmos, porque eu creio, nós vamos ter muito assunto para falar desse dia que o Senhor marcou com o teu povo. Que aqui homens e mulheres parem de atrasar os teus planos, os teus projetos. Porque a tua palavra diz que os teus planos não podem ser frustrados. Então é o teu povo que tem sido frustrado a cada dia quando dá errado. Quando eles não conseguem avançar. Quando eles têm que pagar a conta das atitudes erradas. Pai, que recaia sobre o seu povo um refrigério. E que eles possam chegar verdadeiramente a esse ponto. Que as uvas encherão, os lagares transbordarão. Que o Senhor possa plantar eles na terra que o Senhor vai dar. Isso não vai, ninguém vai tirar. Vai haver um tempo de restituição, mediante o quebrantamento, mediante o reconhecimento, mediante, Senhor, o teu povo se humilhar e reconhecer quem
verdadeiramente é o Deus. E agora aqueles que estão desviados dos teus caminhos, aqueles que estão falando, depois eu vou, ou eu não vou porque ser crente como fulano é, eu não vou porque eu sou impuro, eu não vou porque eu não estou preparado, quando eu tiver melhor eu vou. Senhor, desça sobre eles o entendimento, que se Ele não vier agora, Ele não vai consertar nada, porque quem conserta é o Senhor. Nós dependemos de Ti totalmente. Então nos ajuda, meu Paizinho querido, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, e envolvidos nas mentiras de Satanás, a gente acaba, Senhor, procrastinando, a gente acaba errando, a gente acaba, Senhor, tardando o Seu tempo. Então ajuda-nos, humildemente eu te peço, abençoa o Teu povo, e que a salvação chegue, o entendimento chegue, a cura chegue sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus.